A graça e a paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, dia da nossa devocional de quinta. Hoje o texto está baseado em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41 até o verso 46. O cenário é o cenário pós uma batalha espiritual muito grande entre Elias e os 450 profetas de Baal. O Baal foi elevado pelo rei Acabe, o terrível rei Acabe, como se fosse o Deus do povo de Deus. E isso, meus irmãos, trouxe um reflexo extremamente negativo, pois da parte de Deus cessou toda a chuva, e durante 3 anos não choveu na terra, gerando então uma seca muito grande, uma fome muito grande, culminando então uma batalha entre que Elias convocou os profetas de Baal para uma batalha onde os profetas, lógico, como um deus pagão, um falso deus, não teve reflexo nenhum, e o profeta Elias, quando teve o seu momento, Deus realmente agiu, interviu naquela situação, respondeu as súplicas de Elias, dando vitória a Elias, e com isso, conforme a lei mosaica, os 450 profetas de Baal foram mortos. Ok? Vamos ler o texto então, a partir do verso 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs-se o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chuva forte, e Acabe partiu para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Jezreel era em torno de 30 quilômetros do Monte Carmelo. Meus irmãos, é interessante, e nós podemos tirar lições para a nossa vida nesse tempo de pandemia, nesse tempo de doença mundial, de enfermidade mundial, alguns exemplos de como nós podemos aprender as coisas de Deus e agir corretamente. Uma delas, irmãos, é que quando o rei Acabe, ele levou um falso profeta, um falso Deus, como se fosse o Deus, houve o agir de Deus suspendendo toda a chuva, como se uma maldição se estabelecesse sobre o seu povo, em virtude da idolatria. Meus irmãos, o que é idolatria? Idolatria é tudo que se contrapõe entre Deus e os seus filhos. Quando tudo que desvia o nosso coração de Deus, direcionando para outras coisas. Pode ser ídolos de madeira, mas pode ser sentimentos. Tudo que nos faz tirar o foco de Deus, de Jesus Cristo, pode ser uma idolatria. E vivemos essa época de pandemia, talvez novos hábitos, e esses hábitos muitas vezes podem tirar do povo de Deus o tempo de comunhão, a intimidade para com Deus. Hoje somos obrigados a cada um estar dentro das suas casas. A nossa circulação e relacionamento pessoal é bem limitado pelo distanciamento social. E isso pode estar gerando, irmãos, um novo cenário, um cenário de idolatria, onde as coisas de Deus vai sendo deixadas de lado e outras situações, coisas humanas, carnais e pecaminosas, pode estar ocupando o espaço no coração que deveria ser somente para Deus. E isso tem reflexos negativos. Pode ser a nossa frieza espiritual, pode ser a carnalidade, pode ser o pecado,
invadindo a nossa vida, trazendo reflexos negativos sobre a nossa vida e sobre a nossa vida espiritual. Por isso é importante, irmãos, que nesse texto o profeta Elias ele vai de encontro à essência do problema, a idolatria que o rei Acabe estabelecera sobre a nação. E ele as vence e destrói os sacerdotes. Meus irmãos, nós precisamos também retirar todo resquício de idolatria. Tudo que nos afasta de Deus precisa ser tirado da nossa vida. O segundo aspecto que é importante nós verificarmos aqui é que o profeta Elias, depois que ele destruiu os profetas, ele matou os profetas de Baal, a idolatria, ele subiu ao monte, se prostrou diante de Deus, se humilhou diante de Deus, porque nada ele poderia ser acontecido se não fosse o agir exclusivo de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos nos prostrarmos também diante de Deus. Esses momentos de pandemia, momentos únicos e difíceis que nós passamos, essa geração está passando, vai requerer de nós atitudes corretas, atitudes adequadas ao povo de Deus. Primeiro delas, irmãos, buscar a Deus. Temos que buscar a Deus. Temos que buscar a Deus nos nossos lares. Como mudou muitas coisas, irmãos, muitos começaram a sentir o vazio. Muitos tiveram que as suas atividades de trabalho foram suspensas, criando um vazio no tempo. E muitos desses não saberam lidar, podem estar angustiados, podem estar tão inseguros e podem estar chegando a uma depressão. Por isso é importante, irmãos, buscar individualmente ao Senhor, no seu lar, na sua casa, com a sua família, buscar ao Senhor em todos os momentos. E é importante também, irmãos, nós termos a atitude correta com relação à casa do Senhor. Não dá para a gente fazer visitação, não é momento de visitação, não é momento de um irmão ir na casa do outro, irmãos, porque temos um risco e precisamos ser prudentes. Mas nós temos um ponto de encontro. Nós temos um ponto de encontro com Deus. Nós temos um ponto de encontro com o povo de Deus, com a família de Deus, com a comunhão de Deus. E é na casa dele, é na casa de oração, é casa de misericórdia para todas as nações. Então, irmãos, nós precisamos ter entendimento que as nossas informações, a nossa comunhão, ela se dá através de um local de culto ao Senhor. Nós temos as mídias, irmãos, nós temos o WhatsApp, nós temos as informações chegando. E você pode, irmão, qualquer necessidade, entrar em contato com o pastor Luiz, entrar em contato com o pastor Walter, entrar em contato com os nossos irmãos diáconos. Você pode fazer isso, expressar sua necessidade para que ela seja suprida. Mas, irmãos, o nosso ponto de encontro com Deus, que é a casa de Deus, o culto ao Senhor, é fundamental para a nossa saúde espiritual, para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento como povo de Deus. Não permita que esses momentos tão difíceis deixe você simplesmente em casa preso, com sentimentos negativos, com às vezes sentimentos de vitimização individual. Pobre de mim, coitado de mim. Não, isso não são reflexo ou características do povo de Deus. Então, irmãos, algo que é importante para nós entendermos nessa quinta-feira: tire toda a idolatria, tudo que afasta você da comunhão com Deus. Segundo, se prostre diante do Senhor, busque a presença do Senhor. Assim como para Elias, simplesmente tirar a idolatria não bastava. O povo precisava se prostrar diante de Deus, ter comunhão com Deus. E assim é nesses dias também. Então venha à casa do Senhor. Não perca a comunhão com o povo de Deus. Não perca a alegria, porque a alegria no Senhor sempre será a nossa força. Se você não fizer isso, você vai sofrer consequências de tristeza, esfriamento espiritual, afastamento da comunhão, e isso não é bom.
E terceiro, quando nós tiramos a idolatria, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós podemos ver uma pequena mãozinha parecendo uma nuvem insignificante, mas é a bênção de Deus chegando sobre a nossa vida. Assim como foi com Elias e com o povo. O auxiliar foi 7 vezes lá e na 7ª ele chegou para o profeta e disse: profeta Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. E Elias falou: avisa o rei Acabe para ele correr, senão ele não chegará até Jezreel, porque vem chuva forte. Depois de 3 anos, vem chuva forte. Depois de 3 anos, Deus vai agir e Deus vai voltar a abençoar essa terra. Por isso, irmãos, pode parecer pequena, pode parecer simplesmente pequena. Será que só voltando à comunhão da igreja é assim? Não é só isso, não. É se prostrando diante de Deus e na alegria do ponto de encontro com Deus e com os irmãos, a nossa esperança volta e nós, com os olhos na fé, podemos ver Deus agir e logo isso tudo vai passar. E quando passar, nós veremos o agir de Deus nas nossas vidas. O profeta Elias, depois que mandou o rei Acabe pegar o seu carro e ir até Jezreel, que era distante 30 quilômetros, a Bíblia diz aqui que o poder do Senhor veio sobre Elias. E Elias correu os 30 quilômetros e foi à frente do carro de Acabe. Um homem correndo 30 quilômetros, maratonista, Elias chegou à frente do carro de Acabe. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre a vida do profeta Elias, para demonstrar para Acabe que isso é coisa de Deus, é o agir de Deus na vida de um homem. E pode ser assim também na minha vida e na sua vida. Diante desses momentos difíceis, que o poder de Deus esteja sobre a nossa vida, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa, irmãos, dar-nos entendimento, que ao final de tudo isso nós saímos mais fortalecidos como testemunho do poder de Deus na tua vida, na minha vida, na vida do povo de Deus, na vida da Igreja Batista do Jardim Marieta. Então que Deus te abençoe. Tire toda a idolatria que possa existir no teu coração, ou possa tentar se instaurar no teu coração nesses dias de pandemia. Segundo, se prostre diante de Deus. Busque ao Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Venha ao ponto de encontro com Ele, para prestar culto a Ele, e o povo de Deus está unido. E em quarto, creia no poder de Deus. Pode parecer pequeno, mas já são sinais que o Senhor está derramando a tua bênção sobre o povo, sobre a tua igreja. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor amado, primeiramente colocar a nossa vida diante de Ti. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Se de alguma forma, Senhor, nesses tempos, Senhor, novos, tão difíceis, que nós, Senhor, pudéssemos colocar alguma coisa que esteja atrapalhando o nosso relacionamento contigo, que Tu esteja, Senhor, nos revelando porque queremos tirar, ó Deus. Nós não queremos, Senhor, ter nenhum resquício de idolatria na nossa vida, que tire o foco de Ti, que tire o foco da cruz de Cristo, que tire o foco de poder saber a Tua vontade e realizá-lo, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós Te pedimos, dê-nos entendimento para poder, Senhor, estar em plena comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a estar, Senhor, no ponto de encontro na Tua casa, nos cultos, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, mas buscando a Tua orientação, o Teu fortalecimento para as nossas vidas espirituais e para a vida do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, dando a visão do alto, a esperança, que pode parecer pequena como uma mão, mas é o início do Teu agir, de grandes coisas que Tu, Senhor, está fazendo na vida do Teu povo individualmente, mas também como igreja, como corpo de Cristo. Por isso, Senhor, que esse tempo seja um tempo que nós Senhor, possamos estar conscientes e fazer a Tua vontade e agir corretamente para que a Tua bênção, Senhor, seja sobre a vida do Teu povo. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus,
que esse entendimento tire do coração toda raiz de amargura, Senhor, toda tristeza, todo sentimento de tristeza, toda, Senhor, insegurança, toda depressão. Retira, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de cada coração, para que seja colocada a tua alegria, a tua paz, a tua segurança, a tua esperança em cada coração, ó Deus. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. E que Tu abençoe, Senhor, a Igreja Batista do Jardim Marieta. Que Tu abençoe, Senhor, a Igreja Batista em Bofete. Que Tu abençoe, Senhor, os vários ministérios de restauração de pessoas, como a Cristolândia, como a Comunidade Terapêutica Carvalho de Justiça. Abençoa o Teu povo lá no Amazonas, Senhor. Abençoa lá em Manicoré, ó Deus, o Seu povo que ali luta, Senhor, e pedimos o Teu fortalecimento aos que estão ali. Pedimos também pela vida de cada missionário, ó Deus, que nos seus campos de atuação estejam, Senhor, sendo fortalecidos, Senhor, e animados por Ti nesse tempo. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que ela se instaure no nosso coração, para que nós possamos sempre fazer a Tua vontade. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, meu irmão, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e que nos encontramos. Sábado tem um pequeno grupo dos jovens e adolescentes com a Gladys e o Vinícius, estejam atentos. Domingo de manhã tem a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convocar os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical a estarem todos aqui domingo, pela manhã, às 10 horas. E domingo à noite, 19 horas, o ponto de encontro com o nosso Deus, para prestarmos culto e adoração a Ele. Então, um grande abraço, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma necessidade, meu irmão, em nome de Jesus, entre em contato conosco. A igreja estará presente, o pastor estará aqui para poder ajudá-los em todos os sentidos. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.